memória de São Justino, como ouvimos no início da Eucaristia. Ele é o primeiro dos grandes apologistas da fé cristã e é mártir. Deixou-nos o exemplo profundo do amor à verdade e à defesa da fé cristã. Da primeira leitura que escutamos da segunda carta de São Pedro, ouvimos Pedro a fazer uma saudação e abençoar a todos os cristãos, todos os que estão à sua volta, principalmente aqueles que estão dispersos pelo mundo. Este também exorta a todos que mantenham firmes ou firmeza na fé perante as dificuldades, perante as perseguições, porque não ficarão vazios, receberão a sua recompensa. Nós hoje, perante as perseguições, dificuldades e até ameaças, como é que reagimos? Ficamos impávidos e serenos, pedimos apoio ao Espírito Santo ou entramos em guerra? O caminho que devemos fazer deve passar pela fé, mas é uma fé que exige a virtude, a ciência, a temperança, a constância, a piedade e o amor fraterno e a caridade. Assistindo isso, participaremos, aceitando isso, participaremos da natureza divina, que é a maior promessa de Deus revelada em Jesus Cristo. É o conselho, é a ajuda que Pedro nos dá. Pois esse caminho vai desde a fé até a caridade, que é igual a dom do encontro com Deus até o encontro com o próximo. Precisamos encontrar com Deus no nosso coração e assim podemos encontrar também com o próximo e vice-versa. Porque quem é sensível e tem a fé fortalecida vê no pobre, no necessitado, no vulnerável a imagem e a pessoa de Jesus Cristo. Não desprezemos ninguém, nem pela roupa, nem pela forma como a pessoa se apresenta. Procuremos olhar a pessoa nos seus olhos e sentir o pulsar do seu coração, porque pode ser sinal de Deus a pôr-nos à prova qual é o sentimento e qual é a atitude que nós temos perante os outros. Como tenho aprofundado a fé em Cristo? É uma fé fragilizada ou é uma fé que continua caminhando para ser fortalecida por Deus? O salmista diz-nos: Senhor meu Deus, em vós confio. Ele deposita a sua confiança total em Deus. Em quem nós confiamos hoje? Como confiamos hoje? Este salmo está expressa a confiança serena e firme para mostrar-nos que no meio de quaisquer tempestades devemos depositar toda a nossa confiança na proteção de Deus. Porém, o salmista enumera alguns perigos no sentido literal, mas Deus livrará de todos eles, pois Ele é a nossa força e a nossa âncora. Deixemos que Deus habite em nós, para podermos ser fortes. Até porque, reparem, o próprio salmista diz, segundo ele percebe de Deus: hei de libertá-lo e dar-lhe glória, favorecê-lo-ei com longa vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Quando tiverdes momentos difíceis, ides ler o Salmo 90. E aí, ou até 91 também. Pode perfeitamente ajudar-vos. Passemos ao Evangelho. Os vinhateiros ingratos ou assassinos ou homicidas. Serei eu um dos vinhateiros? Seremos nós estes vinhateiros no nosso dia? Hoje? Quem são os vinhateiros desta parábola hoje, na igreja, na sociedade, em todo lado por onde andamos?
Esta parábola dos vinhateiros ingratos e a rejeição dos que receberam os dons e a missão de Deus, mas que não foram capazes de dar atenção ao amor divino. Porém, Jesus faz um resumo da atividade dos líderes religiosos de então, os fariseus e herodianos. Fariseus quem eram? Eram os separados. Refere-se a um grupo religioso judeu rigoroso, conhecido por sua observância estrita da lei e tradições, e figurativamente por hipocrisia ou formalismo e espiritualidade puritana. Serei eu um fariseu hoje? Ou um cristão disfarçado de fariseu? Que cada um de nós também possamos ver, porque há situações que podemos estar a falhar e não darmos conta. É bom ter esta sensibilidade de aproximar-se da palavra para poder perceber como é que eu posso defender a fé para não ser como um fariseu e nem um cego. Estes dois, os herodianos, eram um grupo político que apoiava a dinastia de Herodes e colaborava com o domínio romano, sendo citados no Novo Testamento em conspirações contra Jesus. Muitas vezes vemos estes dois grupos a fazer frente a Jesus. Que não sejamos cegos como eles, nem puritanos, nem exigentes de tal forma que a própria exigência nos leva à cegueira da verdade contida na Sagrada Escritura e dita em cada Eucaristia celebrada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, com isso, aproveita. Aliás, estes dois grupos fazem planos, sempre, quase sempre, que vemos no Evangelho, fazem planos contra Jesus e o assunto aqui, e não só, é precisamente o tributo a ser pago ao Império Romano. Jesus aproveita as parábolas para explicar-lhes que suas ações são e estão erradas. E eles aperceberam-se disso, mas não mudaram. Continuaram a comportar da mesma forma, precisamente também como estes vinhateiros, rejeitando o dono para poder ficar com a herança. Quantas famílias sofrem isso hoje? A luta pelas heranças nos tribunais. Quantas famílias não se falam por causa de 1 metro de terreno? Não esqueçamos que às vezes lutamos por aquilo que nós não trouxemos e nem levamos. O pior ainda é que muitas vezes luta-se pelo terreno, que hoje é o nosso lugar onde pisamos os pés, mas amanhã é o nosso teto, porque estamos lá embaixo. E lá não há nada para ninguém, a não ser os vermes. Quantas famílias vivem passando o tempo nos tribunais uns contra os outros? Não preciso elencar, porque vocês sabem possivelmente melhor do que eu. Seria bom que, como cristãos, pudéssemos tentar arranjar forma de reverter esta situação, porque não é bonita e nem há de ser. Como reagimos à graça de Deus, à graça que Deus nos deu? Para não sermos como vinhateiros, nem fariseus, nem herodianos, nem os cegos, seria bom alimentar e revestir da palavra do Senhor. A pedra, Jesus diz-lhes, a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se pedra angular. É o próprio Senhor. Quem é esta pedra? Já rejeitei alguma vez esta pedra? Ela é importante para a construção e na construção da minha vida? Como são os programas dos nossos líderes hoje, tanto civis como religiosos? Nós damos frutos de amor, da paz, de justiça na nossa vida, ou estamos a viver como estes vinhateiros que desprezaram a possibilidade de servir ao Senhor no próximo?
como é a nossa reação hoje? Exorto a todos nós que revistamos o nosso coração com a palavra de Deus. Esta palavra de Deus nos basta. Ela deve ser e deve habitar em nós. Tanto é que nós estamos a celebrar que sabemos que Santo Antônio foi um exímio, não só na leitura e interpretação, mas na explicação da palavra de Deus. Foi a fonte inesgotável para ele, para que ele possa viver. E viveu na abundância daquilo que a palavra iluminou a sua vida. É um grande exemplo para nós. Hoje temos e falamos Frei Antônio de Lisboa, que em fevereiro de 1220, uma notícia sacode Coimbra, porque Dom Pedro, irmão do rei de Portugal, trouxera as relíquias de 5 frades missionários em Marrocos, os primeiros frades que foram para Marrocos, os primeiros 5 mártires, que anteontem disse-vos o nome. Os jovens eles insistiam tanto em anunciar o Evangelho que foi o rei Miramolin que os tirou a vida, dando golpes de espada. Os seus restos mortais foram julgados à multidão, a que os estalhaça. São recolhidos pelos cristãos e remetidos para Coimbra. Fernando, ainda não é, Frei Antônio, é para podermos chegar mesmo ao Frei Antônio, ficou emocionado. Há poucos meses os frades estavam ali e ele conviveu com eles. Sentiu o pulsar da missão no seu coração. Esmolando, falando da missão e agora mortos na capela do mosteiro de Santa Cruz. Sente um grande impulso de substituir aqueles jovens, partindo para a missão e dar a vida por Jesus. E o que também São Justino fez. Isso não seria possível como monge agostiniano. Fernando abre o seu coração aos frades do convento dos Olivais quando vêm a bater à porta do mosteiro pedindo comida. Outras vezes, ele mesmo os visita buscando orientação, pedindo informações sobre Francisco de Assis e também sobre os missionários. Fernando amadureceu a sua decisão para ser frade, contando com o apoio do seu superior. Meses depois, estamos em 1221, Fernando é admitido na Ordem Franciscana e é precisamente aí que troca o nome. Agora chama-se Antônio, ou então Frei Antônio de Lisboa. Para sua alegria, recebe ordem de partir para as missões em Marrocos. Permanece alguns dias no convento, juntamente com Frei Filipe de Castela, aperfeiçoando-se na língua árabe que já conhecia quando vivia em Lisboa. Frei Antônio e Frei Filipe partem, ouvindo o superior repetir as palavras de Francisco de Assis quando São Francisco dizia: vão, caríssimos, e anunciem a todos a paz e a penitência para o perdão dos pecados. Eles, os dois, cheios de disposição, partem para Lisboa, 200 quilômetros, a pé, e anunciam Jesus aos muçulmanos. Hoje, 2 minutos de carro, nos custa ir celebrar uma missa. Eles, os tempos são outros, mas a fé é a mesma, porque a fé é em Jesus Cristo. Por isso, seria bom que deixássemos de preguiça e deslocássemos fazendo sacrifício para celebrar Nosso Senhor que tanto nos ama, que não olha para os nossos pecados, mas olha para o nosso coração. Santo Antônio amou tanto Jesus que fez sacrifício por ele, desejando ser mártir, mas não conseguiu. Mas foi mártir também pela palavra. Tanto é que ele deixou-nos o exemplo,
que, como sabeis, é um dos santos mais conhecidos. E ele nos ensina a privilegiar as pessoas abandonadas e esquecidas pela sociedade, renovar a vida vivendo-a plena de amor e de serviço, essencialmente aos pobres. Que compromisso devemos assumir? Transmitir otimismo aos outros, partilhar a alegria e a esperança cristã que experimentamos. Como disse há bocado, precisamos também revestir o nosso coração com a palavra de Deus. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, Santo Antônio e São Justino,